Você consegue imaginar viver por décadas sendo suspeito de assassinato, aparecer em um documentário para limpar o seu nome e acabar se condenando sozinho? Não porque alguém te pressionou, não porque encontraram a prova escondida, mas porque você esqueceu que o microfone ainda estava ligado. Parece roteiro de filme. Parece ficção cuidadosamente escrita, mas isso aconteceu de verdade. E essa não é apenas uma história sobre crimes. É sobre a mente de alguém que acreditava ser inteligente demais para ser pego. E talvez esse tenha sido o maior erro dele. Hoje você vai entender o caso de Robert Durst, um homem que viveu por anos, cercado de suspeitas, dinheiro, silêncio e que no fim foi traído pela própria voz. Robert Durst não parecia um vilão de cinema. Ele não gritava, não intimidava, não chamava atenção. Ele era calmo, educado, quase frágil, herdeiro de uma das famílias imobiliárias mais ricas de Nova York. Ele cresceu em um mundo onde dinheiro resolvia quase tudo, onde influência abafava ruídos, onde silêncio era uma estratégia. E talvez o silêncio tenha sido o que mais moldou sua mente. Desde jovem, relatos descreviam um comportamento estranho, frio, distante, como se ele observasse o mundo através de um vidro invisível, presente, mas emocionalmente desconectado, nada que gritasse perigo. Até que as coisas começaram a acontecer. Em 1982, sua esposa, Kathy, simplesmente desaparece. Sem corpo, sem explicação clara, sem despedida. Ela tinha planos de deixá-lo. Amigos disseram que o relacionamento era instável, que havia tensão, que havia medo. Mas Robert permaneceu, controlado. A investigação esfriou com o tempo. Sem corpo, sem crime, e ele seguiu em frente. Anos depois, em 2000, uma amiga próxima dele, Susan Birman Menos, que sabia detalhes íntimos sobre o desaparecimento da esposa. Menos é encontrada morta com um tiro na cabeça em sua própria casa. Execução direta. Coincidência? Mais uma vez, Robert estava por perto. E então, em 2001, surge o terceiro capítulo dessa história perturbadora. Um vizinho dele, no Texas, é encontrado morto, esquartejado, partes do corpo espalhadas em sacos plásticos na água. Dessa vez, Robert é preso, mas o que torna tudo ainda mais inacreditável é o que acontece depois. Ele admite ter esquartejado o corpo. Sim, você ouviu certo. Ele disse que fez isso, mas alegou legítima defesa. E contra todas as expectativas, ele foi absolvido. Em circunstâncias normais, qualquer pessoa ligada a 3 eventos, assim, estaria destruída pela pressão pública, pela investigação, pela suspeita constante. Mas Robert parecia estável, controlado, como alguém que acredita estar sempre um passo à frente. E é aqui que a história começa a ficar realmente perturbadora, porque talvez ele não se visse como suspeito, talvez ele se visse como superior. Existe um tipo específico de mente que acredita que pode manipular a própria narrativa, que pode atravessar interrogatórios, tribunais e manchetes, sem nunca perder o controle. E, por anos, foi exatamente isso que aconteceu. Ele era investigado, ele era julgado e ele escapava. Sempre escapava. Sensação de impunidade é perigosa quando alguém passa tempo demais acreditando que nunca será pego. Começa a relaxar, começa a acreditar que é invencível. E foi aí que surgiu o documentário. Em 2015, Robert Durst aceitou participar da série documental The Jinx. A proposta parecia simples: contar sua versão da história. Era a chance perfeita para limpar o próprio nome. Ou talvez provar que era mais inteligente do que todos imaginavam. Durante as entrevistas, ele parecia confortável. Respondia com calma, olhava nos olhos, mantinha o tom estável. Mas às vezes havia algo diferente. Pequenas pausas longas demais. Olhares que não combinavam com as palavras. Expressões que pareciam ensaiadas,
como se existisse uma fissura invisível, e quanto mais o documentário avançava, mais aquela fissura começava a aparecer. A produção encontrou uma carta antiga enviada à polícia anos antes, alertando sobre o corpo de Susan Berman. A caligrafia era extremamente parecida com outra carta escrita por Durst. Mesma grafia, mesmo erro de ortografia, mesma forma de escrever o endereço. Quando confrontado com isso, ele ficou em silêncio, um silêncio pesado, um silêncio que parecia durar mais do que deveria. Foi um dos primeiros momentos em que ele realmente pareceu desconfortável. Mas ainda assim, ele acreditava estar no controle. Depois de uma longa entrevista, ele pediu uma pausa, caminhou até o banheiro, fechou a porta e ali, sozinho, começou a falar consigo mesmo. Talvez você já tenha feito isso também, aquele momento em que a gente acha que ninguém está ouvindo. Só que ele esqueceu de uma coisa: o microfone ainda estava ligado. E foi nesse instante, acreditando estar invisível, que a máscara caiu, entre murmúrios quase inaudíveis. What's in the house? Ele disse palavras que mudariam tudo. Palavras que soaram como uma confissão, não ensaiadas, não pressionadas, não planejadas, simplesmente escaparam. Ele murmurou algo como: pronto, você foi pego. Que diabos eu fiz? Matei todos, é claro. Pode ter sido um desabafo, pode ter sido ironia, pode ter sido verdade. Mas naquele momento, o homem que passou décadas controlando cada detalhe da própria imagem perdeu o controle por alguns segundos. E às vezes, alguns segundos são suficientes para destruir uma vida inteira de estratégia. Talvez o mais assustador não seja exatamente o que ele disse, mas o fato de que ele parecia surpreso por ter deixado aquilo escapar. Como alguém que sempre acreditou que controlava cada variável. A mente que se sente intocável começa a cometer pequenos erros, não por descuido, mas por excesso de confiança. O ego é silencioso. Ele não grita, ele sussurra. Você é mais inteligente que eles. Ninguém vai perceber. Você está sempre um passo à frente. Robert Durst pode ter escapado por anos, mas, no final, não foi apenas a polícia que o derrubou. Não foi apenas uma testemunha. Foi o acúmulo de detalhes. Foi a persistência da investigação. E foi ele mesmo. Em 2021, ele foi finalmente condenado pelo assassinato de Susan Berman. Décadas depois, décadas vivendo sob suspeita. Décadas acreditando que havia vencido o sistema. E no fim, um microfone ligado se tornou símbolo da queda. Essa história nos faz pensar sobre algo maior do que o crime. Ela nos faz refletir sobre a mente humana, sobre como alguém pode racionalizar o que fez, sobre como o poder, o dinheiro e a sensação de superioridade podem distorcer a percepção da realidade. Quantas vezes o excesso de confiança já fez alguém tropeçar? Quantas vezes o maior inimigo de uma pessoa foi o próprio ego? Agora, eu quero saber de você. Você acredita que aquilo no banheiro foi uma confissão real? Ou foi apenas o desabafo confuso de alguém pressionado por anos? Você acha que ele sempre soube que estava apenas adiando o inevitável? Ou realmente acreditava que jamais seria pego? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Eu quero muito ler o que você pensa sobre esse caso. Se você gosta desse tipo de história contada de forma mais profunda, mais psicológica, deixa o seu like. Isso ajuda demais o canal e me mostra que vale a pena continuar trazendo análises como essa. E se você quer continuar mergulhando em mistérios reais que parecem roteiro de cinema, tem um outro vídeo aparecendo na sua tela agora mesmo. Clica nele, porque eu tenho certeza de que essa próxima história também vai mexer com você. Obrigado por ter ficado até aqui. A gente se vê no próximo caso.